Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtro. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, a Gabriela Fumo. A gente vai falar de um tema maravilhoso que é Síndrome do Impostor. Mas antes eu queria lembrar vocês da InfluLab, que tá apoiando esse episódio de hoje. Então, a InfluLab é mais do que uma agência de marketing. Eles são uma ponte entre as marcas e os influenciadores. Então, se você é uma marca e tá procurando aí influenciadores que estão bombando nas redes para fazer algum anúncio, ou se você quer virar influenciador, ou tem essa pretensão, né, ou já trabalha aí com a internet, fica ligado, vou deixar o arroba aqui na tela, sigam a InfluLab, eles têm vários conteúdos bacanas, então não deixem de conferir. E hoje eu tô aqui com a Gabriela Fumo. Gabi, seja super bem-vinda. Obrigada, é um super prazer estar aqui, viu? Muito feliz de fazer parte disso. Eu que tô muito honrada, a Gabi foi minha chefe, nem vou chamar chefe, vou chamar de líder, porque ela foi uma líder muito inspiradora, que passou aí na minha carreira, e para falar desse tema eu não podia chamar outra pessoa, porque, Gabi, você foi a primeira pessoa que me falou do termo síndrome do impostor. E eu lembro que quando você me contou, eu fiquei assim, meu Deus, é isso que eu sinto. Então, para contextualizar rapidamente, síndrome do impostor é um fenômeno, né, que foi criado no final da década de 70 e basicamente é aquela sensação de não merecimento, de você sentir que qualquer hora você vai ser descoberta, né, que tem alguma coisa de errado, que tá todo mundo olhando e falando, meu Deus, o que ela tá fazendo aqui? E eu queria saber, então, se você já teve esse sentimento ao longo da sua carreira. Conta um pouco da sua história. Maravilhosa, Fê. Já tive muitas vezes, e é por isso até que sempre que eu tenho um time e eu vejo que as pessoas estão enfrentando isso, eu acho super importante a gente falar. Assim, ao longo da minha carreira, eu acho que incontáveis vezes eu me senti uma fraude, assim. Desde o começo da carreira eu falava, gente, uma hora vão me descobrir. Eu entrava em alguma reunião e falava, não estudei o suficiente, não me preparei o suficiente. E eu, muitas vezes, eu era a pessoa mais preparada ali. Sim, mas a Gabi é muito inteligente, talento de todas as empresas, então eu tô aqui pra confirmar isso. Quem dera, mas muitas vezes eu chegava numa reunião e se a pessoa perguntasse meu nome, eu ia falar assim, olha, muito legal a sua pergunta, obrigada, super relevante. Até amanhã eu te dou uma resposta. Mesma coisa óbvia, sabe? Que eu soubesse muito, eu ficava com medo, ficava com receio. E aquela sensação de não pertencimento me fazia ficar tão tensa que muitas vezes eu não aproveitava aquele momento, né? Então, eu acredito que essa ansiedade que a síndrome do impostor, né, ela gera na gente, ela sempre deixa a gente pensando ou no passado, com sentimento de culpa, pensando, nossa, eu devia ter feito diferente, eu deveria ter respondido isso, eu deveria ter me colocado, eu deveria ter respondido, ou uma sensação de que a gente está sempre no futuro, né? De, como eu vou me preparar mais, como eu vou fazer melhor, como eu vou ler 200 livros para apresentar só 2 slides, que ninguém vai prestar tanta atenção assim, sabe? Então, é algo que eu sempre me deparei e acho que em alguns momentos a gente sente mais, assim. Quando eu comecei a trabalhar, o mundo corporativo não era um mundo que era tão familiar a mim, assim. Meu pai tem uma pequena empresa, as pessoas que eu cresci eram a maior parte profissionais liberais ou advogados, enfim. E aí, quando eu entrei no mundo corporativo, era tudo muito novo. Eu não sabia me portar naquele lugar. E esse sentimento de não pertencimento é o que gera na gente a síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor, eu brinco, ela não tem um CID, né? Que seria muito mais fácil. Alguém falasse assim, olha, você tem síndrome do impostor, vai tomar um remedinho que vai passar. Não tem. Então, a gente tem que criar mecanismos para lidar com isso. Mas até eu descobrir que eu tinha isso, demorei muito tempo. E assim, o que me ajudou muito, apesar de eu não gostar que outras pessoas tenham isso também, foi perceber que eu tinha mulheres brilhantes que eu convivia, minhas amigas da faculdade, no trabalho, enfim, que também sentiam a mesma coisa, né? E a síndrome do impostor, ela normalmente acomete, assim, dizem que 7 de cada 10 pessoas têm, que eu acho até curioso, que eu penso, tem 3 pessoas na sala que não estão sentindo... Quem são? Estão sentindo uma frase. Se alimentam, pelo amor de Deus, como vocês foram criados, né? São homens, provavelmente. São homens, com certeza. E normalmente acomete mais minorias, né? Então, mulheres, negros, indígenas, enfim, pessoas que não pertencem àquele lugar, né? E que não foi legitimado isso para elas. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio, eu sentia muito isso. Assim, gente, estágio é para aprender, né? É um ambiente que você deveria ser ensinado muita coisa. Mas eu acho que a gente cria arenas, né? De gladiadores no mundo corporativo, muitas vezes, né? Muita competição, enfim. Então eu me sentia muito não pertencente a esse mundo, sabe? E às vezes eu respondia coisas que eu ficava, não acredito que eu falei isso. Entrava numa reunião achando que eu devia dar uma resposta para um grande desafio, e aquele não era meu papel, né? Mas sempre pensando que eu deveria contribuir mais, sabe? E quando eu virei coordenadora também, gerente, e quando eu voltei de licença maternidade, também foi a mesma coisa, assim. Nossa, foi muito engraçado. Porque assim, graças a Deus, com a maturidade, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas. E terapia também, né, gente? Muita terapia. Muita terapia, terapia sempre em dia. Mas quando eu voltei de licença maternidade, eu falei, gente,
realmente, agora eu sou uma dupla impostora. Porque eu sou impostora como mãe e aqui no eu ia ambiente te de trabalho perguntar, também. porque essa culpa, dizem, né? Ai, nasce, eu nem gosto desse termo, nasce Sim. uma mãe, nasce uma culpa, mas Mas nasce nasce. mesmo. Eu também não gosto e gostaria que o mundo fosse diferente, mas assim, eu trabalho num local que valoriza muito as mães, assim, que dá muito suporte. O meu líder, meu gestor é uma pessoa maravilhosa, super empática, e as pessoas sempre me abraçaram muito. Mas quando eu voltei, eu passei uma semana meio muda até. E assim, eu sou uma pessoa que fala muito, você não percebeu. E eu fiquei assim, gente, eu não acredito. Assim, parece que eu mudei completamente, parece que você tem que se redescobrir naquele novo papel, né? Então, ao longo da minha vida, eu senti isso diversas vezes. Mas depois, obviamente, com mecanismos mentais que a gente pode criar, e eu acredito muito. Isso foi algo que eu até aprendi numa mentoria com uma mulher brilhante também, né? Que a gente pode ter egos auxiliares, né? Que são pessoas que estão ali com você que podem te ajudar nessa jornada. Uhum. Que podem entrar numa reunião com você e falar assim, olha, você foi bem, não foi, arrasou. E às vezes, quando a gente tem síndrome do impostor, quando a pessoa fala que você arrasou, você fala, não arrasei. Você tá sendo boazinha, imagina. Nossa, você é muito generoso Muito comigo. fofo. Tipo, ai, gostei, gostou. Não, você achou fofo, né? Muito bom, uma estrela. Exato. Mas é muito importante. Então, isso foi me ajudando, mas eu já me deparei com isso várias vezes ao longo da minha carreira mesmo. E você estava falando sobre CID, eu até estava me preparando para esse episódio, eu ouvi um episódio antigo até do Bom Dia Óbvios, em que a Marcela fala que a gente deveria chamar de fenômeno e não síndrome. Sim. Justamente porque a síndrome parece que a pessoa que causou isso nela, ou é uma doença, ou é algo individual e não coletivo, sendo que, na verdade, é um fenômeno que é causado justamente, como você falou, né? Muito mais em mulheres, em minorias, porque esse espaço originalmente não foi nos dado, né? Então, eu lembro até, no meu segundo estágio, eu estava numa empresa de bens de consumo, e quando eu fui efetivada, eu não quis seguir naquela empresa, porque aquela empresa era muito machista e o VP ficava de gracinha comigo. Ai, tadinha. E eu falei, gente, eu não vou ficar aqui porque vão achar que isso foi dado, era de vendas, o VP era de vendas. E isso foi me dado por conta dele encafifar comigo. A gente trabalhava numa sala que era mais fechada, porque era gerenciamento por categoria, gerenciamento de categoria, então eram dados sensíveis para cliente. E eu lembro que eu faço aniversário no dia 7 de junho, ele entrou lá na sala, o VP, e falou de que aniversário hoje, e me deu feliz aniversário. Que contato a estagiária tinha com o VP? Eu fiquei tão constrangida e todo mundo deu risada e tal. E acho que 20 anos, eu não tinha nem noção do que estava acontecendo, mas assim, por anos eu fiquei, eu devia ter ficado nessa empresa que era maior do que a empresa que eu fui depois, né? Era mais. Mas eu falei, quer saber? Alguma coisa na minha intuição estava me dizendo que não era para eu ficar lá. E eu ia me sentir impostora, sabe? Sim. Talvez hoje com a maturidade um pouco maior. Mas você tá falando que acomete sempre. A gente tem que estar sempre buscando mecanismos, né? Com certeza. E você acha, Gabi, que esse fato da gente ter que se provar mais, né? Eu me sinto uma impostora, então eu vou trabalhar o dobro, eu vou me preparar o dobro, eu vou chegar na exaustão mental e física, contribui para o burnout? Contribui super. E eu sinto muito que você tenha passado por isso, e eu conheço também outras... Mas assim, é bom que você esteja falando sobre isso, porque muitas outras pessoas podem estar passando por isso agora, né? Até porque, quando a gente se expõe, eu acho que esse segredo da gente se expor e ser vulnerável, muitas vezes é visto como uma fraqueza pelas pessoas, mas eu acho que é a maior força que a gente tem. E a força coletiva, assim, como um propósito, assim, e já vou responder do burnout, mas eu acho super importante a gente falar sobre essas coisas, porque todo mundo fala assim, quando a gente fala, a gente abre uma porta. Eu não acredito que a gente abre uma porta, eu acho que a gente abre uma fresta, sabe? Porque, assim, porta é quando você entra com tranquilidade, você pode ir e voltar. E muitas vezes a gente não tem esse direito de ir e voltar, a gente tem que dar um chute pra poder passar, caber, né, se esgueirar pra passar por essa fresta, e muitas vezes tem que dizer não pra sonhos que a gente tem, e para oportunidades por conta de coisas conjunturais, assim, de contexto, como você teve que dizer não, e até hoje você fica se perguntando, assim. Eu acredito muito que o que a gente é o que a gente escolhe ser ao longo da nossa vida. Então, com certeza, isso foi ruim para você, né? Mas outras portas se abriram, outros momentos chegaram, né? E você tá onde você tá, de uma maneira muito brilhante. Mas eu sinto muito... Gabi, eu quero fazer análise com você. Você me analisa? Com certeza, gente. Não tenho formação para isso, mas é quase lá. A Gabi é maravilhosa, gente. Mas eu acho super importante, assim. Por quê? Porque o burnout, como você falou, acontece muito por esse excesso de
coisas que estão na nossa mão, né? Eu, honestamente, eu não acredito em equilíbrio na nossa vida. Eu acredito que a gente tem prioridades e escolhas. Eu não acredito, porque é muito difícil a gente equilibrar tudo, sabe? Eu acredito... Tipo, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Assim, eu vou dar 50% para todas as coisas. Quando a gente tá, né, em ambientes de alta performance, a gente é muito cobrado. Então, a gente sempre tem algo na nossa vida que fica faltando, sabe? A gente falta com os nossos amigos, a gente falta com as nossas famílias, a gente falta com as coisas que a gente gosta. Por exemplo, eu amo ler. E aí, me peguei várias vezes ao longo da minha carreira, não lendo nada quase. Eu só vendo coisas de trabalho, porque eu não tinha tempo para fazer as coisas que eu gostava, né? E assim, digo não acredito em equilíbrio no sentido que, às vezes, a vida vai puxando a gente para algumas cordas para alguns lados, né? Você vai pender para um lado. Vai pender. E aí, onde está a nossa prioridade, é onde a gente vai pesar mais. E, normalmente, como a gente... ver coisas muito tangíveis no nosso trabalho, ver o resultado muito fácil, a gente sempre tá querendo o próximo passo, a corda normalmente rompe para esse lado, assim, é onde a gente vai colocar nossos esforços, sabe? E não é o maior tesouro da nossa vida, mas é onde normalmente a gente coloca todo o nosso investimento, né? A nossa validação, né? Pessoal. Então, muitas vezes, os nossos amigos falam, cara, você é uma amiga fantástica. Isso não tem o mesmo peso do que, às vezes, numa reunião, alguém fala, cara, você mandou bem. Exato. E isso é muito estranho, né? Então, por isso que eu digo que esse equilíbrio é algo que a gente tem que sempre buscar, né? Não é algo que seja inerente a nós como ser humano, né? E digo isso também porque eu já sofri muito de ansiedade por causa do trabalho. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, sabe? Já tive crise de... É maravilhoso, né? Por isso que a gente se dá bem. A gente tá todo mundo no mesmo grupo. Já sofri crise de ansiedade no trabalho mesmo. Por conta... E hoje eu penso assim, nossa, era um PowerPoint, sabe? Era uma apresentação, era um evento. E isso me fazia, assim, ter um excesso de cortisol no corpo, assim, esse sentimento de luta ou fuga, né? Que a gente tem, muito forte, por falta desse equilíbrio, sabe? Então, como eu falo assim, que não acredito no equilíbrio, porque a gente sempre prioriza alguma coisa, né? Então, o que a gente escolhe priorizar? Eu acho que ao longo da vida, a gente vai pensando em novas prioridades, né? Hoje que eu tenho minha filha, como eu te falei, hoje pra mim prioridade é filho doente, assim. A Olivia é minha prioridade número 1. Mas, ao longo de várias vezes na minha vida, eu deixei de sair, deixei de fazer várias coisas, porque eu tinha que estar bem pro trabalho, porque eu tinha que estar ali. E aí, esse peso que a gente dá, faz a gente trabalhar muito mais, que a gente tem sempre um sentimento de não completude, né? Porque... Por mais que a gente vive nessa cultura, né? De valorização exacerbada do trabalho. Sim. Você chega, conhece alguém, o que você faz, né? Com É a primeira certeza. coisa que você pergunta. E é muito engraçado isso, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que quis ser, sabe, ter uma super performance. E uma vez, uma pessoa me falou assim, nossa, você é workaholic. Eu falei, ai, obrigada. Como se fosse o maior elogio que eu pudesse ter tido na minha carreira, assim, na minha vida. Eu falei, nossa, agora me descobriram, sabe? Tô mandando muito bem. E assim, hoje eu percebo que eu tava com essas prioridades fora do lugar, assim. E esse excesso de a gente achar, olha, não tô dando certo. Toda reunião ficar com medo de falar alguma coisa. Então, a gente entra em reuniões, assim. Hoje eu já não tenho tanto esse sentimento, mas eu sentia muito isso. Eu entrava numa reunião e falava assim, nossa, eu tinha que falar agora. E eu não falei. Aí outra pessoa falou que eu ia falar. E ficar esse sentimento o tempo todo. E aí você entregou, mas tinha que ter entregue mais. Você tinha que saber, mas tinha que saber mais. Falei muito. Me abri demais com fulano. Agora vai ver que eu sou uma pessoa vulnerável, enfim. Esse sentimento, né, de estar sempre devendo, leva a gente pra esse burnout, pra esse lugar de ansiedade muito forte, de tudo vai dar errado, de eu não sou boa o suficiente. E é triste porque eu vejo mulheres brilhantes, né? E não só mulheres, mas outras pessoas também, porque eu sei que outras pessoas, né? Outros gêneros, outros grupos passam por isso também, sofrendo muito com isso, né? Mas, assim, o burnout, pra mim, ele vem muito desse lugar da gente achar que a gente tem que sempre dar mais, sabe? E nunca vai ser o suficiente. Aí chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Dormindo pouco, não comendo bem, e trabalhando muito, assim. E às vezes não é isso que vai gerar o resultado que a gente precisa. Não, e o burnout, ele não é só necessariamente aquela pessoa que tá trabalhando 20 horas por dia, exagerei, mas é a falta de valorização, né? É você tá sempre se sentindo devedor. Sim. Isso gera também. Sim, eu como gestora sempre me preocupei muito em ouvir as pessoas, assim. Porque eu acredito que uma das coisas que mais causa essa ansiedade é essa falta de conexão. De você sentir, será que eu tô indo bem? Será que eu tô indo mal? Se a gente no trabalho remoto, eu achei que exacerbou isso. Exacerbou muito, porque a gente fica vendo a cara das pessoas e fica, fulano bocejou, eu devo estar sendo muito monótona. Ciclano tá olhando no celular, já perdi a minha plateia. Igual! Nenhuma experiência individual. Não. E aí você fala, meu Deus, o que eu podia estar fazendo diferente? Da próxima vez eu vou pôr uns fogos de artifício, assim, alguma coisa assim. Mas não é só o montante de trabalho, é esse sentimento de realmente, né? Como que eu tô
Como que eu tô entregando, o que eu tô fazendo, né? E aí tem até um livro muito bom que chama Comporte-se, que ele fala muito sobre como a gente pode criar mecanismos mentais, porque isso é muito da nossa natureza humana, né? Então, o nosso inconsciente, o nosso sistema de autopreservação, tudo isso contribui para que a gente tome decisões e sinta medo, né? De um PowerPoint, por exemplo, de uma apresentação, de falar em público, porque muita gente tem muito receio de falar em público, então aquilo gera uma semana inteira para a pessoa, né? De passar mal, né? Como que eu vou lidar com isso? E, enfim, então, esse livro fala muito sobre isso, sobre como a gente tem que entender a nossa natureza humana, sabe? Porque às vezes a gente se julga e a gente acha que as coisas não estão indo muito bem pra gente, mas é o que todo mundo tá passando, né? Em maior ou menor grau, as pessoas passam por isso. Neurociência explica muita coisa, né? Sim, nossa, muito, muito bom. E eu gosto de ler bastante sobre isso, porque como uma pessoa que sofre bastante com essas coisas, é importante a gente criar esses mecanismos, sabe? De entender como a gente pode criar um ambiente mais saudável também, como a gente pode se tornar mais saudável diante disso também, né? Como você falou de burnout, como eu falei, já tive crises de ansiedade super fortes, assim, por conta, né, e de como eu tava lidando com aquela situação naquele momento, né? Por conta de sentir que eu precisava fazer mais, que eu não dei o suficiente, sou uma farsa, vão me descobrir. E a gente vai criando mecanismos para poder lidar com isso ao longo da vida. E o papel das empresas, né? Que é o que a gente estava falando. Em ambientes que são mais competitivos, que fomentam esse trabalho 12 horas por dia, ou enfim, que você tem sempre dar mais do que o suficiente, que, né, culturas organizacionais que são, assim, mais competitivas, pioram isso, né? Porque não é um ambiente acolhedor. Eu acredito que isso deixe muito mais latente, né? Porque você acredita que você é um animal sozinho ali, né? Eu acredito muito, e assim, tem a Brené Brown, que escreveu alguns livros, né? Tem A Coragem de Ser Imperfeito, e ela também escreveu um que chama Dare to Lead. E ela fala muito sobre como é o papel do gestor e das empresas tornar um ambiente melhor para as pessoas, até por um ponto de vista… produtivo, egóico, de as pessoas vão entregar mais, né? Porque se a pessoa se sente ouvida, se sente amparada, sente que ela tá tendo feedbacks honestos, né? Porque quando a gente não tem feedbacks honestos, assim, por mais que sejam conversas difíceis, a gente nunca sabe, né? Pra onde a gente tem que ir, o que a gente tá fazendo errado, né? Se aquilo não atende aos nossos valores, enfim, o trabalho das pessoas fica muito mais solitário e muito mais difícil, né? E a gente consegue ir sozinho até um ponto, mas de maneira coletiva a gente vai muito mais além. Culturas que não fazem as pessoas, né, se sentirem parte da organização, escutadas, amparadas de alguma forma. E não digo amparada, nossa, vamos passar a mão na cabeça de todo mundo, que todo mundo erra. Não, gente, a gente obviamente vai ter conversas francas dentro. E isso é um dos pilares mais importantes de quando você cria uma relação. Quando a gente cria uma relação, tem que ter essa honestidade. Mas quando a gente consegue criar isso, a gente cria ambientes que as pessoas se sentem mais tranquilas para errar. E a inovação vem muito nisso, né? A inovação, ela vem muito de você sentir que você pode errar. Que você pode ousar, né? Grandes empresas que foram disruptivas, elas vieram de culturas, e a gente tem visto isso muito hoje no mercado da tecnologia, né? De culturas muito mais abertas ao erro, né? E, assim, ambientes muito mais formais e muito mais engessados, o erro é o maior medo que você pode ter, né? Nossa, eu vou errar, as pessoas vão descobrir que eu errei. E aí as pessoas trabalham tentando não errar, e outra parte do tempo trabalham tentando encobrir erro, né? Porque todo mundo erra, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí fica assim, a gente errou, e agora, sabe? Vamos fazer algo nesse sentido. E não aprende com o erro. Porque se a gente coloca o erro na mesa e fala assim, gente, erramos, né? O que a gente como time pode fazer pra melhorar isso? Pra não repetir. Pra não repetir, ou pra aprendizado, né? Porque às vezes de um erro pode vir uma ideia muito boa, né? Então eu acredito muito que é muita função da liderança e da empresa criar ambientes que as pessoas se sintam valorizadas. E essa valorização, ela é muito importante com as minorias, né? Que são as que mais sofrem com isso. Porque é daí que vem a diferença e a pluralidade. A gente hoje vê uma liderança muito homogênea, né? Em muitos aspectos, né? Pessoas muito parecidas. Então, como que a gente vai fazer coisas diferentes se todo mundo é igual? Tá vendo sempre o mesmo ponto de vista. Sempre o mesmo ponto de vista, sempre o mesmo background. Todo mundo estuda na mesma faculdade, vai nos mesmos lugares. Mora no mesmo bairro. Gente, como que a gente vai fazer algo pro Brasil, né? Ou pro mundo, né? Pra América Latina, dependendo da sua função,
que leva em conta outros pontos de vista. Então, as pessoas têm que se sentir muito valorizadas, sabe? E eu acredito muito nisso, porque eu vivenciei isso muito na minha liderança. Por exemplo, você já trabalhou comigo, e tive outras mulheres brilhantes também que trabalharam comigo, e outras pessoas de grupos minoritários também, que se sentiam muitas vezes impostores, que chegavam numa reunião, tinham medo de falar. Não, eu sentia muito, Gabi, mas eu era muito crua quando eu trabalhei com você. É engraçado, porque ainda hoje eu olho pra trás e falo, nossa, mas olha o que eu fazia. Putz, mas tudo bem, sabe? Tipo, eu estava naquele momento, naquele lugar, e que bom que eu tive uma pessoa como você pra falar, não, tá tudo bem, é isso, mas você sempre me deu esse apoio. Mas eu digo assim, é o que você falou, o impostor, ele vive no passado, né, remoendo os erros e se culpando, e no futuro sendo ansioso. E essa coisa da valorização do trabalho até formal foi algo que também pegou pra mim quando eu decidi largar a vida CLT e empreender na internet, né? Aí eu fiz aspas. Zero aspas. Diminuindo, A gente sempre diminui. E algo que eu fazia muito, como você fez suas aspas agora, e meus amigos me alertaram isso, tudo eu falava que era sorte. Falava assim, gente, fui promovida, eu tive sorte. Gabi, você falava mesmo, eu lembro! Tive sorte que as pessoas, né, fulano tinha essa vaga, que eu sempre falava que era sorte. E eu nunca pensava, cara, trabalhei até 2 horas da manhã. A sorte não encontra ninguém parado, não. A sorte, ela favorece as pessoas que estão trabalhando ali, né? E eu sempre falava isso. Então, não faça aspas pro que você construiu, e é mérito todo seu. Se você tem uma audiência, um público que entende o que você tá falando, né? E se conecta com isso, é fruto do seu trabalho. Gente, obrigada. Acabou aqui. Eu tô perfeita. Meu ego tá maravilhoso. Mas é fruto do nosso trabalho. Não, mas, Gabi, é muito raro pessoas que falam isso pros outros, assim, de maneira tão aberta. Então, eu sei que parece que eu tô rasgando seda aqui pra você o episódio inteiro, mas é verdade, porque ainda com amigos a gente fala mais fácil, mas no ambiente corporativo, nossa, muito raro, muito raro. Então, eu fico super feliz. E assim, eu acho que esse é meu propósito, assim, de vida. Eu brinco, eu falo assim, gente, por mais que eu sempre trabalhei em áreas, né, que a gente tinha muitas pessoas que precisavam ouvir isso, sabe? Eu falo, cara, eu acho que esse é o nosso propósito como pessoas dentro do ambiente de trabalho. Assim, obviamente, entregar nossos resultados. Não é que você vai mascarar, a pessoa fez errado, você vai falar, que maravilhoso. Não é sobre isso. Mas ajudar as pessoas a atingirem seu maior potencial. É assim que a gente cria times de alto impacto. E assim, a gente sempre tende a ver a média das pessoas que a gente convive e as pessoas que estão acima. Nunca as pessoas que estão no começo da carreira. A gente nunca se compara, né, com uma régua. Quem tá no seu... E com uma régua que seja louvável pra gente se comparar, sabe? A gente sempre acha que tá devendo. A gente sempre acha, nossa, mas fulano é VP com 22 anos, sabe? A gente nunca pensa assim, caramba, né? Olha o tanto que eu já conquistei. E a vida, a gente vê várias coisas na internet sobre isso, né? Que a vida, ela não é uma jornada linear, sempre tem altos e baixos. E eu acho que nessa jornada não linear, a gente muitas vezes sobe escada, desce escada, e a gente não olha todos os degraus que a gente passou e todas as coisas que a gente construiu, sabe? A gente tende a não ser nosso melhor amigo. E aí isso piora a nossa síndrome do impostor. Todas as vezes que eu me sentia uma fraude durante uma reunião, assim, e que eu já estava, obviamente, fazendo análise, entendendo, estudando muito sobre isso, eu pensava, o que eu falaria pra uma outra pessoa que estivesse passando por isso? Vou me tratar como minha melhor amiga isso, aqui, né? Assim, cara, você consegue, você pode. E assim, tem vários estudos que falam que a adrenalina que a gente sente quando a gente tá nesse momento, ela é similar a uma sensação de excitamento, assim, de tô muito feliz e muito animado. Então, quando você recebe um elogio, você tá dizendo, não? Quando a gente se sente nervoso com uma situação. Ah, tá. Então, por exemplo, se a gente sente, tô nervoso pra uma reunião, a gente pode falar assim, cara, eu vou mandar muito bem, e é por isso que eu tô nervoso, já tô sentindo essa energia. Mudar a perspectiva. Mudar a perspectiva é super importante, sabe? E normalmente a gente fala isso pras pessoas. Então, por exemplo, se você vai apresentar agora pra 5.000 pessoas, eu nunca vou falar pra você, nossa, Fê, você não se preparou o suficiente. Nunca falaria isso pra você, porque eu sempre acho pra si, então? que a pessoa se preparou, porque senão ela não estaria ali. Você acha que uma empresa com uma necessidade muito grande de rentabilidade vai colocar alguém que não tá preparado pra estar naquela posição, sabe? Então, e por que a gente fala isso pra gente, né? O que você falaria pro seu melhor amigo? Falaria assim, cara, esse palco é teu, sabe? Brilha. Ninguém sabe mais nesse ambiente do que você. E é isso que você falaria pras pessoas, né? E aí o que a gente fala assim, já deu merda. Desculpa, a gente fala muito palavra. Você até duvida da inteligência do outro, né? Tipo assim, não, essa pessoa me contratou, mas putz, eu não sei como, porque eu sou uma fraude. Você acha que a pessoa é tão burra, né? De querer contratar alguém que ela não viu, então... A gente é arrogante nesse sentido também, né?
Que várias vezes alguém te dá parabéns e fala assim, nossa, mas não, né? E a gente vive numa sociedade em que as minorias não sabem receber elogios, né? Então, por exemplo, se alguém fala, que linda a sopa, comprei na promoção. Ah, comprei ali. Colar maravilhoso. Dá 25, olha. Paguei R$5. 5 por 10. Bem isso. A gente não sabe falar, cara, obrigada, realmente tô bem vestida, assim. Porque tudo isso é muito... Sou arrogante, né? Então, a gente não sabe receber elogios também. A gente não foi criado pra isso, porque a gente sempre acha que a gente vai passar por arrogante, né? Então, é super complexo. Ao mesmo tempo que a gente não sabe receber elogios, a gente não sabe se elogiar. Então, é algo que a gente, contra a síndrome do impostor, é algo que a gente tem sempre que fazer. E eu acredito muito que, ao passo que a gente começa a elogiar e começa a entender mecanismos pra gente lidar com isso, as coisas vão ficando... Nada muda, assim, no sentido de que você vai sentir, mas você começa a canalizar a sua energia de maneira diferente. Porque você usa aquele medo pra se preparar mais. Mas você já tá mais confortável ali, sabe? Sim. Não, tô absorvendo tudo aqui. Maravilhoso. E sabe o que eu ia falar? A gente tava falando sobre inteligência. E eu tava lendo sobre esse efeito Dunning-Kruger. Eu não sei se você Conheço, sabe. sim. Que é basicamente, quanto mais você sabe de uma coisa, menos você acha que você sabe. Quando você tá no início, então às vezes entrou em novo emprego. Vamos colocar um exemplo aqui pra galera entender. Entrei num novo emprego, não sei se esse é o melhor exemplo, mas enfim. Eu começo a entender um pouquinho sobre aquele novo mundo, aquele novo assunto, e aí eu acho que eu sei tudo. Por quê? Eu sei um pouquinho. Conforme eu vou aprendendo mais, eu vejo, gente, na verdade eu não sei nada. Nossa, tem um mundo de coisas aqui, então é um viés cognitivo diferente, né? Sim. E aí tem aquela escala desse efeito, que justamente quanto mais conhecimento você tem, menos você acha que você tem. Sim, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que nada sabe, né? Exato. E esse efeito é muito interessante porque ele tem, como você falou, esses dois eixos, né? O eixo do conhecimento e o eixo da confiança. E aí, quanto menos conhecimento tem, mais você tem confiança. E assim, quantas vezes a gente não se deparou com isso em salas, né? Em barcos, amigos, a pessoa falando com tanta certeza de um assunto. E eu acho isso muito interessante, porque várias vezes a gente coloca, né, isso só como um mundo corporativo, mas eu já me peguei discutindo com amigos ao longo da minha vida, família, ou até a gente em outros ambientes que não são mundo corporativo, e as pessoas descredibilizando algo que é do nosso conhecimento, né? Isso tipo, você quer saber mais de eu? Meu, vivo disso, trabalho disso. Trabalho disso há tantos anos, só estudei pra caramba pra poder fazer isso. Pode falar. Já ia falar uma palavrão de novo. Estudei pra caramba pra falar isso. E a pessoa, assim, que não sabe nada, falando com uma arrogância. E às vezes eu penso, cara, queria ter essa confiança. Eu também. Nossa, eu pagaria. Eu falei assim, olha, pode ficar com o meu 13º, sabe? Aquela frase, a autoestima do homem deveria ser encapsulada e vendida na farmácia. Com certeza, assim, eu ia comprar. Não todos, mas alguns vários. Sim, alguns vários. Não todos, mas muitos, né? A gente já conheceu alguns, né? Não, com certeza, conhecemos muitos. No meio do caminho. Mas é engraçado que em vários momentos da nossa vida, a gente se pega se sentindo minimizado por pessoas que não sabem tanto, né? E é justamente por isso, porque o não saber é um oceano, assim. Então, a pessoa que acha que sabe, ela só viu aquele fragmento, então ela acha que sabe tudo, né? E aí, quanto mais você vai conhecendo, mais dificuldade você tem. Tem até um paralelo que fazem sobre isso, de uma discussão de uma pessoa extremamente leiga, de uma aluna que está estudando, um aluno, né? E de uma professora, né? E aí, colocando essas pessoas dentro desse efeito. E aí, normalmente, a pessoa que não sabe nada, o ignorante, né? É o mais vocal. E aí, quantas vezes a gente, dentro de ambientes, a gente não viu que a pessoa mais vocal que menos sabia. E no fim, muitas vezes, ela levava a discussão, né? Por quê? Porque a pessoa, o aluno ou a aluna que se via ali, né, com aquilo, falava, cara, não tenho certeza, mas esse ponto de vista não faz tanto sentido. Às vezes nem falava, porque falava, como que eu vou estruturar meu raciocínio, sendo que eu sei que tem muitas coisas que essa pessoa não tá levando em conta. E o professor ou a professora ali também, pensando, nossa, essa pessoa falou coisas que não fazem sentido, como que eu vou refutar tudo isso, né? E refutando aquilo. E muitas vezes a pessoa mais vocal é a pessoa que menos sabe. E aí várias vezes a gente se pega ao longo da vida pensando, nossa, mas eu podia ter dado essa ideia. Ou às vezes, nossa, não faz sentido o que a pessoa falou. Mas a gente você tá se duvidando toda hora. E como você sabe muito, né? Você fala, nossa, mas eu podia ter falado aquilo. E a pessoa que não sabe, ela tá achando ótimo. Tá achando que ela falou. Perfeito. Nossa, arrasei, incrível, gente. Hoje mandei ver. Né? Mas é muito curioso isso, porque a pessoa fala com muita certeza, né? E a gente
com pessoas que falam com muita certeza, a gente tem muita dificuldade de refutar o que a pessoa falou, de relutar, né? Só pela honestidade de falar assim, de vulnerabilidade, de falar assim, gente, mas aí a pessoa vai me humilhar ali. Mas, Gabi, por mais que você não ache, você foi uma pessoa que sempre falou com muita certeza. Obrigada, eu falava besteira. Então. Não falava. Mas assim, às vezes, eu lembro eu e a Débora, beijo pra você, a gente trabalhou junto com a Gabi. A gente falava, nossa, Gabi, o jeito que você podia estar inventando um percentual. É 30% de share. Você falava com uma certeza e você tava certa, você sabia. Mas assim, você podia estar inventando, entendeu? E às vezes inventava. Mas eu acreditava muito no fake it until you make it, sabe? Tipo, vou fingir que tô mandando ver aqui. Às vezes eu até vejo, assim, em retrospectiva, que às vezes vai até grosseira, poucas vezes, assim, ao longo da minha... Não acho. Assim, mais no começo, sabe? Porque eu participava de reuniões... Queria se impor. Porque eu queria me impor. E aí eu pensava assim, o que as pessoas na sala, né, estão esperando de mim? Estão esperando que eu traga conteúdo, que eu me imponha aqui. E eu trabalhei em ambientes majoritariamente masculinos, assim. Eu trabalhei em muitos ambientes que eu era a única mulher na sala, que eu ia falar alguma coisa. Já sofri muito com isso, assim. Teve uma reunião até, que foi com um varejista uma vez, que ele falou assim, quando eu cheguei... Eu acho que eu lembro. Ele chegou pra mim e falou assim, achei que era um homem que ia vir hoje. E eu falei assim, eu também achava que estavam os dois errados, sabe? E fazia piada com isso, enfim, porque eu falava... Obviamente, minha vontade era de ir embora, chorar no banheiro sujo, né? Falar, concordo, É verdade, mas na hora eu falei, não, Gabriela, assume aqui. E eu achava também que eu tinha que ser referência para outras pessoas, sabe? Porque eu pensava assim, muitas vezes eu era uma mulher ou duas mulheres, eram poucas mulheres ali. Só tem lugar pra uma, né? Então vamos fazer valer? Sim. Eu quero representar a mulherada. Vou representar aqui as pessoas. Então, muitas vezes eu pensava, cara, eu tenho que representar as pessoas que não estão aqui, que poderiam estar, as pessoas que vieram antes. E esse é um peso também que a gente leva muitas vezes. Que eu acho que muitas vezes pessoas que não fazem parte de um grupo de minoria não sentem essa responsabilidade de, nossa, eu fui a única mulher promovida. Então, vão falar que se eu não for bem é porque eu era mulher. Né? Então, outros grupos não têm isso. E isso faz com que a nossa síndrome do impostor, né, que aumente muito mais. Então, várias vezes eu falava assim, vou fingir que eu tô com uma autoconfiança no céu e vamos embora, assim. E várias vezes eu me duvidava, ou eu falava, cara, agora vão me descobrir. Agora, por essa reunião eu passo. Mas depois de um tempo, você começa a se acostumar com isso e você começa a falar mais com voz de autoridade. E acaba ficando um pouco mais natural, né, esse espaço pra você. Mas no começo é muito mais complexo, assim, sabe? É muito mais difícil, porque as pessoas te questionam muito, assim. Eu já sofri muito mansplaining, interrupting, todos os mans que existem, já sofri, né? Então, já em reunião eu tava apresentando algo, e aí a pessoa ia lá e falava, o que a Gabi quis dizer? E assim, Você quer morrer. Eu quero morrer. E assim, eu sei que, assim, das minhas skills, assim, a comunicação normalmente nunca foi um issue. E eu falava, cara... Aí no começo eu falava, será que eu não fui clara? Depois eu pensava, gente, que dificuldade, sabe? E aí, se a gente não lida com isso, né, com muito amor e carinho, a gente acaba piorando a nossa síndrome de pensar, nossa, as pessoas não estão me entendendo, enfim. Então, eu sempre quis mostrar, assim, um pouco mais não de autoridade, né, mas de falar assim, olha, sei que estou falando, muito também por conta disso, assim. E ao longo da minha carreira, eu fui vendo que mulheres que estão em posições de poder, muitas vezes acabam se masculinizando, né? Que a gente não deveria fazer isso. E querendo quase que imitar um comportamento ali de maior, não de se impor, mas de quase ser grosseira, ou quase... e eu falava, gente, por quê? E eu julgava isso no começo, mas depois eu entendi. Não, é porque o que é aceito nesse lugar, nesse cargo, é isso. Então, no fim, a gente tá, de fato, imitando para conseguir chegar lá, né? Sim. A gente muitas vezes mimetiza para poder fazer parte, né? E algo que eu sempre tentei desconstruir é essa figura também. Porque eu acho que, assim... Boa parte das mulheres não conseguem ser relatable com isso, não conseguem se enxergar nessa figura. E aí você fala assim, então você não deveria estar aqui, porque você não é assim, né? A gente, até a maneira que a gente é construído socialmente, a gente é muito construído socialmente como mulher pra ser people pleaser, pra agradar os outros, pra falar baixo. Porque quando a gente é pequena, as pessoas falam, que linda, ela é comportada. Joãozinho tá ali em cima. Joãozinho tá em cima da árvore. Ai, ele é aventureiro. Muito aventureiro. Mas olha que linda, uma princesa.
certeza, né? E isso é algo que eu penso muito, assim, estudo muito sobre educação. Agora que eu tenho Olivia, né? Acho super importante. Mas a gente foi construída para responder a sociedade de uma maneira. E quando a gente tá no ambiente corporativo, os homens, eles já largam na frente, né? Assim, porque eles já já foram construídos para serem muito mais ousados, para receberem muito mais não, né? E a gente não foi educada dessa maneira, então é muito difícil. E aí, quando eu comecei a ter time, comecei a refletir sobre isso, eu pensava, cara, eu tenho que fazer parte desse local, mas ao mesmo tempo, eu não vou me desconstruir completamente para as pessoas não sentirem que elas não poderiam estar aqui, sabe? Quebrar o ciclo, Quebrar o ciclo, e é difícil quebrar o ciclo, é muito difícil, você sofre muito mais, porque quando você tem time, a sua pressão, ela vem de todos os lados, né? Vem de todos os eixos que você tenha, né? Então, mas eu sempre pensei nisso, assim. Até porque as pessoas falam muito, por exemplo, mulheres compram muito curso de presença executiva, de como se vestir no ambiente de trabalho. Eu não conheço muitos homens que tenham, nenhum, na verdade, pra ser honesta, mas talvez muitos homens tenham comprado, né? Mas não tenho dados aqui estatísticos pra falar sobre isso, mas, assim, pela forma com que isso é vendido, as mulheres têm uma preocupação muito maior com isso. Você raramente vai julgar um cara que foi de camiseta no trabalho, mas, se a saia tá um pouco curta, E assim, eu sempre falo de vestimenta, não no sentido de querer obrigar ninguém a... Eu acho que você consegue se vestir de N maneiras e passar o que você quer, né? Mas não é a roupa que vai te colocar em um lugar ou outro. Não é o que você tá por fora, né? É difícil, porque é justamente isso, é o que você falou. A gente sempre tem que pensar em tudo mais. Coisas que nem passam na cabeça dos homens. Por exemplo, tem um estudo que fala que mulheres se arrumam em média, levam 40 minutos pra se arrumar pra trabalhar. De 40 a 50 minutos. Homens, 17 minutos. Eu fico brincando, até incluindo o banho, né? Tô brincando. Mas 5. Mas eles levam muito menos tempo, assim, né? E olha a carga mental que isso gera, né? E a necessidade. E nesse mesmo estudo, fala que mulheres, muitas vezes, quando tem um evento importante do trabalho, elas têm que comprar uma roupa nova pra se sentirem bem. Assim, não tenho nada que seja bom. Que preste. E isso, normalmente, é uma piada dos homens. Eles falam assim, a mulher tem muita roupa e não tem nada no armário. Mas já pararam pra ter um pouco de... refletir por que o mundo é assim? E por que a mulher acha que ela não... que a roupa... dela não é suficiente? Não é suficiente. E é muito por uma questão de pertencimento mesmo. Porque quando você sente que você não pertence, que é o que leva a gente a ter essa síndrome do impostor... Tudo leva a gente a ter muito mais medo, sabe? Então, eu não posso errar. Eu não posso errar na minha roupa, eu não posso errar no meu jeito de falar, eu não posso errar no meu tom de voz, e eu não posso, de maneira nenhuma, não ter um conteúdo, assim, brilhante. Então, olha quantas coisas a gente gera de carga mental, porque você tem que pensar em tudo isso. Mas, assim, eu tava pensando nisso outro dia, que a gente também tem um pouco de medo de ser mediano, né? Sim, muito. Mediano, medíocre é... Nossa, e assim, eu também, nesse último trabalho que eu tava, assim... Eu ficava, não, eu preciso me destacar. Mas e daí se eu for uma pessoa boa, uma funcionária boa? Eu preciso estar sempre querendo ser algo a mais. Na vida também, eu preciso sempre querer, como você falou, comprar roupa nova. Ou eu preciso querer viajar para o melhor lugar. Ou eu preciso querer que o meu relacionamento seja com um homem perfeito, que não tenha defeito nenhum. E a vida é cinema. Por que a gente não aceita? O que será que tem na sociedade que nos instiga com relação a isso? Redes sociais, talvez, exacerbam esse sentimento, porque você se compara. Eu acho que o ser humano tem um pouco esse medo de... Eu acho que, assim, evolutivamente, a gente sempre quer ser melhor para poder preservar a espécie. Mas algumas coisas pioram isso, acentuam. Então, quando a gente era criança, né, nossos pais, por exemplo, eles sabiam de uma média de 7 pessoas que eles conviviam ali. Então, a vida do vizinho, do primo de fulano. E assim, a gente já era comparado, né, mas filho de fulano estudou em tal faculdade. Filho de fulano tirou nota XY. Hoje em dia, existem N filhos de fulanos online, né? Então, a nossa régua de comparação aumentou muito. E assim, sempre vai ter alguém viajando, sempre vai ter alguém sendo promovido. Assim, antigamente, não existia LinkedIn, não existia rede social, né? De N maneiras, como a gente tem hoje. Então, eu acredito que por uma questão de evolução da espécie, né? A gente sempre procura ser melhor. A gente sempre procura alcançar o nosso potencial, né? Até por uma questão de brio. Mas
Mas hoje piora, porque você tem que ser seu máximo potencial em todas as suas frentes, né? Você tem que ser a melhor mãe, tem que ser a melhor esposa, você tem que ser o melhor funcionário, você tem que ser tudo muito, assim... Por isso que eu falei essa questão de equilíbrio, sabe? É difícil ser maravilhoso em tudo. E é difícil ser maravilhoso em uma coisa só, né? E assim, ser medíocre já é ótimo, gente. Já tá na média ali, ó, já passou de ano. Mas a gente tem muita dificuldade disso, porque a gente quer ser especial. Assim, no fundo, o principal ponto do ser humano é ele querer ser amado, né? Querer ser abraçado socialmente, querer ser visto. Quando a gente olha a pirâmide de Maslow, né? Quando a gente não tem aquelas necessidades essenciais ali não supridas, quando tudo tá suprido, o que a gente quer? A gente quer estima. A gente quer o respeito dos outros. E aí é por isso que, e assim, pra gente ter estima de todo mundo é muito difícil, né? Até, como a gente tava falando antes, né? O seu trabalho, ele, eu falo assim, é um pouco mais complexo também, porque você lida com muitas pessoas, né? Você abre a sua vida pra muita mais gente. E aí é muito mais difícil, porque hoje, quando a gente só tem que lidar com as pessoas ali, né? Que a gente já conhece, já é super complexo, né? Então a gente quer ser amado, né? O que a gente quer é gostar de alguém, que esse alguém gosta da gente também. É uma música que eu adoro, inclusive. E a gente quer isso, a gente quer ser amado e a gente quer ser aceito. E quando a gente quer isso, a gente quer sempre ser o melhor, porque a gente acha que se a gente não for o melhor, a gente não vai ser amado e aceito, né? Porque a gente não aceita a gente assim. E mudando, ainda tem a ver com o assunto, mas eu tava ouvindo um podcast que era uma participação da Esther Perel, que é uma psicóloga que fala sobre relacionamentos, né? E ela tem o podcast dela, que é Where Should We Begin? Que são sessões de terapia com pessoas reais. Ai, que maravilhoso. É maravilhoso. E ela atende, ela faz uma consulta ali com essas pessoas e vai narrando no meio do episódio. Ela pausa e começa a narrar com relação ao que ela acha que deveria, enfim, falando para o telespectador, para o ouvinte, né, as observações dela. E aí, só que esse que eu ouvi, de fato, era uma participação dela em outro podcast. Mas ela estava contando de uma das sessões que ela estava com um casal e o casal, o homem saía para trabalhar, ou viajava muito e a mulher ficava em casa. E aí ela falava que quando ele voltava, ele pedia desculpa por não estar lá. E ele pedia desculpa, só que a desculpa dele era muito mais sobre ele, sobre a presença ilustre dele não estar lá, do que agradecer ela por estar em casa, porque isso permite que ele saia. Com certeza. E essa mudança de perspectiva, olha, fico até arrepiada. Ao invés de você pedir desculpa que eu não estava aqui, você fala obrigado por estar aqui, porque isso me permitiu estar lá. Só do outro estar se sentindo, e aí volta no que a gente estava falando, visto, se sentindo reconhecido, já muda. E aí, num ambiente num relacionamento amoroso, isso é mais fácil de você controlar do que no ambiente corporativo, como você falou. Porque você não tem E você não controle. Controla as pessoas que estão com você. São pessoas, assim, que muitas vezes você não escolheria se relacionar. Mas é muito mais complexo mesmo. Porque você se relaciona com pessoas, assim, por mais que as pessoas sejam muito parecidas, né? A renda é super concentrada e em ambientes de alta liderança. Enfim, quando você vai pro ambiente corporativo, são muitas pessoas que você... Às vezes não vai ter nada a ver com você, você vai ter que lidar todo dia. E muitas vezes a pessoa acha que é injusto. E não há justiça, de fato, assim, no ambiente corporativo, né? A gente, por mais que a gente... São várias óticas, vários vieses, que a gente nunca vai dominar 100%, né? Então é muito mais difícil das pessoas sentirem esse... abraços, se sentirem contempladas, se sentirem ouvidas, assim. E não é uma questão de mimimi, como as pessoas costumam falar, né? É uma questão realmente de empoderamento, né? Porque quando você sente que a pessoa tá te vendo, tá vendo seu esforço, né? Porque quem tá em casa, o trabalho é muito difícil, assim. Eu que sou mãe posso falar, a carga mental e o trabalho que você tem, né? De cuidar de uma casa, cuidar de uma criança é enorme, né? E até essa síndrome do impostor que a gente fala, né? A gente às vezes fica falando só do mundo corporativo, mas ela acomete pessoas dentro da academia, quando elas estão fazendo um doutorado, uma mãe de família, porque pensa, nossa, não fiz... Eu achei que você estava falando academia. Pode ser também. Porque eu pensei, gente, eu sempre odiei ambiente, já desculpa te cortar, academia. Porque assim, cara, eu nunca peguei peso, eu nunca gostei, eu sempre achava que tava todo mundo olhando e falando, ai, tipo, o que você tá pegando esse 1 quilo, sabe? Enfim, mas continua. Maravilhosa. Não, e também funciona. E no mundo acadêmico, isso. No mundo acadêmico, que as pessoas no mundo acadêmico também pensam, nossa,
tem muito que eu tenho que saber e é muito pouco valorizado em países como o Brasil, né? Uma mãe de família também, ou ela também sofre muito disso. Que uma pessoa que fica em casa, cuidando da casa, muitas vezes, além de ser menosprezada por muita gente socialmente, ela também sente, nossa, meu filho recebeu um chamado da professora na escola. Nossa, eu sou uma farsa como mãe, sabe? Então, assim, aquilo que a gente faz de ofício, não é só aquilo que a gente ganha um salário no fim do mês pra falar que é o nosso ofício, sabe? Ou que a gente... Isso é muito poderoso. E acho que isso é super... E é injusto de uma maneira, né? E muito poderoso. E, assim, a gente se sente mal em todas as nossas camadas, funções. Só que muitas vezes, quando a gente tá no mundo corporativo, isso é muito mais aceito, porque você tá num trabalho de alto impacto. É normal você sentir medo. Mas a gente sente medo de tudo na nossa vida. A gente sente medo como mãe, sente medo estudando, sente medo, né? Em vários outros aspectos da nossa vida. Uma boa esposa, uma boa namorada. Uma boa namorada, uma boa esposa, uma boa dona de casa, né? Eu tenho amigas que estão casando e aí, muitas vezes o papo ela não cozinha nada pra mim. Sim. Ai, gente, tá bom. Sim, ela tá trabalhando fora também, deixa eu te contar. Você tá sustentando que nem os maias dizem, né? Você quer falar de papéis? Então vamos arcar com os papéis de gênero já, né? Mas eu até nem sou contra você estabelecer combinados de papéis. Então quer ficar em casa e o outro sai pra trabalhar. O problema é que a gente não pode hierarquizar isso. Um não é mais importante que o outro. Não, e assim, não existe nada que seja mais importante, né? Porque a gente sempre hierarquiza isso. A gente sempre acha... E também podem existir homens que queiram, né? Quero assumir aqui o nosso lar e a gente tem que normalizar tudo isso e não hierarquizar, sabe? A gente tem que garantir que todos possam fazer o que... Se isso lhe cabe, né? O que funciona melhor. E sem nenhum tipo de julgamento, que é a coisa mais difícil, né? A gente sofre síndrome do impostor e a gente sofre medo, tudo por medo de ser julgado, né? O que é mais importante, tem até um livro que chama Clear Thinking, acho que em português chama Pensamento Eficaz, que fala o que impede a gente de tomar boas decisões ao longo da vida, né? E mecanismo que a gente pode usar para melhorar isso. E boa parte das coisas é a gente agindo emocionalmente, assim, a nossa emoção... Querendo agradar o outro, a inércia da gente não sair do lugar que a gente tá, e essa necessidade de aceitação, de egóica, né? De que a gente vai tomar decisões pelo ego, assim. E aí isso transforma tudo muito em julgamento pra gente, pros outros, faz com que a gente não tome boas decisões, e isso cabe em todas as esferas da nossa vida, né? Mas a gente tende normalmente a achar que isso cabe só no nosso... no trabalho, no mundo corporativo, né? E, assim, existem muitas coisas que são funções, né, que a gente possa ter ao longo da nossa vida, tanto para homens quanto para mulheres, quanto para qualquer pessoas trans, enfim, para qualquer pessoa que queira agir daquela maneira ou trabalhar daquela maneira, né? Então eu acho que isso é importante a gente também dar à luz, porque muitas vezes parece que tudo que a gente vai sofrer é só no mundo corporativo. A gente sofre, como você falou, né? Quando eu casei, também várias pessoas eram super... a Gabi trabalha muito, mas como que você vai ter um filho, né? Se você trabalha tanto. E eu confesso que esses questionamentos que as pessoas me faziam, me fizeram questionar muitas vezes isso. Nossa, qual que é o momento certo para fazer as coisas? Porque com tanto medo, com tanta ansiedade, com tanta coisa que a gente tem que fazer, qual que é o momento certo na vida para fazer as coisas? E eu cheguei à conclusão que não existe tempo bom pra fazer nada. Assim, não existe sempre vai ter medo, né? Assim, nunca tem um momento certo. Não, nunca vai. Pra casar, pra ter... estão alinhados. Você tá com dinheiro, você tá feliz, seu relacionamento tá bom, sua família tá bem, saúde, tudo. Sim. Os astros estão alinhados e agora é a hora certa pra fazer as coisas, né? E isso é pra tudo, assim, até pra tomar decisões de... Nossa, quero ficar dedicada à minha família, eu quero me dedicar a um novo tipo de trabalho, a uma nova função, sabe? A gente tem que normalizar mais isso e empoderar mais as pessoas nessa normalização também. Ai, Gabi, eu amei o papo. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, dar uma dica. Você já deu várias indicações de livros aí, de como a gente tenta mitigar isso, né? Ter conversas francas. Então, se temos líderes aqui ouvindo, sejam abertos com a sua equipe, né? Proporcionem um ambiente seguro, como a Gabi falou, para a inovação, para a gente sair desse modus operandi de competitividade, querer arrumar erro e realmente conseguir inovar e ter criatividade, mas queria abrir aqui para vocês. Ai, maravilhoso, foi super rápido aqui. Mais uma vez, super obrigada. E assim, eu fico muito lisonjeada. Assim, quando a gente é líder, o que a gente mais quer, assim, é também ser aceito, sabe? Assim, a gente também quer desenvolver um bom trabalho, mas, cara, quero acertar, sabe? Ninguém acorda e fala, putz, hoje eu vou mandar mal, hoje eu quero errar, sabe?
E aí eu fico super feliz que a gente tenha trabalhado tanto tempo atrás juntas e você tenha lembrado de mim pra falar sobre esse tema. E eu fico super honrada e conte comigo sempre para o que precisar, sabe? Eu acredito muito que a gente tem que construir alianças e a gente tem que garantir que outras pessoas, né, possam ouvir coisas boas, que possam ser alimentadas de empoderamento também, para que a gente possa construir uma sociedade diferente, né? Então, a minha dica que eu dou é, em primeiro lugar, assim, muita gente se sente assim, né? É super importante a gente saber que a gente não tá sozinho. Porque várias vezes quando a gente passa por um furacão na nossa vida, por um medo, a gente acha que a gente tá sozinho. E a gente desvalida esse medo. Assim, você tá sentindo isso mesmo. É normal sentir medo por uma planilha que você errou, um PROC-V que não sai certo, sabe? É muito normal. E, assim, pras lideranças, assim, sejam vulneráveis também, né? A gente acredita que vulnerabilidade é um sintoma de fraqueza, e não é. É a maior... Ser corajoso de mostrar que você não é 100% em tudo. Ser corajoso de falar, cara, errei. Que a gente, como time, vai fazer juntos. Ser corajoso de apontar que outras pessoas são melhores que você no que você tá fazendo, assim. Eu sempre quis ter times que eram melhores do que eu em muitas coisas, assim. Pra eu aprender com as pessoas também. Então, essa vulnerabilidade, ela é muito importante, né? E garanta que a gente, como líder, né? É sempre importante garantir que você tá olhando os valores da empresa e os seus valores. Quando a gente tá num lugar que a gente tá conectado com o nosso propósito de vida, tudo é muito mais fácil, né? E quando a gente olha lideranças que se conectam com esse propósito, que falam, cara, vamos fazer diferente, vamos juntos, assim. É super importante. Fazer com que as pessoas sintam, não, ninguém tá só, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Às vezes vai entrar água no barco, a gente vai ter que tirar com caneca, né? Às vezes vai ter problemas maiores, a gente vai ter que pular do barco e fazer outro. Mas esse sentimento de que ser vulnerável é importante, sabe? Saber que a coragem, né? Ela não é o sinônimo, ela não é o antônimo de medo, muitas vezes, assim, sabe? Tipo, muitas vezes na vida, o medo paralisa a gente. Então, você como líder não pode deixar que seu time se paralise. Porque você quer entregar, né? Você quer chegar do outro lado. E aí, como que você pode fazer isso? É criando a ponte, né? Às vezes a gente vai ter que trabalhar mais para criar essa ponte e vai ser maravilhoso. E quebrar ciclos, Quebrar ciclos, com certeza. A gente precisa muito de pessoas que quebrem ciclos. A gente tem ainda muitas pessoas muito parecidas na liderança, pouca diversidade. Então, essa diversidade, ela importa. Então, vamos juntos, assim. Conte sempre comigo. Acho que a gente sempre tem que criar comunidade de pessoas que se ajudam. E esse programa vai fazer muita diferença. Assim, eu tenho certeza que alguém vai estar escutando isso e vai falar assim, cara, eu me sinto assim. E, assim, não estou só, sabe? Sim. Às vezes a gente não vai consertar o mundo, mas a gente vai fazer... Se impactar uma pessoa, já tá bom. Com certeza. Vai saber que isso pode fazer diferença. Obrigada, Gabi. Maravilhosa. Também adorei. Perfeita, sem defeitos. Quem dera. Muitos defeitos, mas fico feliz. Estamos convivendo com defeitos. Estamos fazendo terapia para lidar com eles. Obrigada. Imagina.